O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O mistério é Cristo em vós, esperança da glória. Está revelado. Pai Santo, é o teu Espírito que nos comunica esta palavra que se executa em nós, porque ela é viva, ela é ativa, ela é poderosa. Tu vais glorificar o teu nome, por meio de teu Filho Jesus Cristo, nesta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente lê a constituição humana, e como aparece na doutrina bíblica da criação do homem, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Gênesis 2, 7, nós podemos ter uma ideia do que foi que Deus fez e como fez. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vidas, e o homem passou a ser alma vivente. Parece que a composição é apenas de dois elementos: pó e espírito divino. Pó e a vida de Deus colocada neste pó. Podemos ter a ideia certa de que Deus apanhou uma coisa ínfima, sem valor algum, e introduziu nisto a preciosidade mais alta que se pode pensar, que foi a vida de Deus. Quando Deus soprou naquela coisa sem valor, entrou ali no homem a vida de Deus. O espírito de vida tomou conta deste corpo. E a soma é que tornou-se, portanto, uma alma vivente, não uma alma apenas animal, mas uma alma vivente, racional, moral, inteligente, livre, sábia, enfim, é o ser humano agora criado por Deus. No capítulo 2 de Gênesis, os versículos 16 e 17, eu vou historiar esse texto. Deus disse ao homem: você ganhou a vida divina na criação, para viver em harmonia comigo. Eu sou o Senhor. Você me deve plena obediência. Eu creio que Adão viveu com Deus por muitos anos antes de pecar, nesse estado harmônico de obediência. Mas o aviso de Deus foi este: o momento em que você me desobedecer, você vai perder aquela vida que eu lhe dei. Você vai morrer. Porque a consequência do pecado é a morte. Não pode ser outra coisa. E, meus amados, a palavra de Deus nos conta que Adão chegou com a sua mulher à desobediência. E, consequentemente, perdendo esta vida divina. Efésios 4:18 descreve muito bem esta catástrofe que aconteceu no interior da raça humana, de cada indivíduo.
obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. A palavra alheios à vida de Deus, a outra versão de separados da vida de Deus, isto é, perdida está esta vida de Deus. E é isto que a palavra chama de morte. Morte é o homem tendo perdido a vida divina. Tornou-se um morto porque não é possuidor desta vida divina. Esta vida perfeita, esta vida santa, esta vida eterna, esta vida, enfim, que era para permanecer no homem. O pecado veio e substituiu a preciosidade da vida do homem. Agora, tornando-se um pecador, o ser humano é morto. E para sarar deste mal, Cristo precisou vir ao mundo e tomar a morte do homem sobre si. Ele não tomou só os pecados, ele tomou a morte do homem sobre si. Lá em Romanos 5:8, a palavra nos declara que a morte de Cristo ali foi por nós. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta palavra por nós indica que Deus, nos amando, colocou o seu Filho a experimentar este estado do homem. E foi ali em que Cristo, se identificando conosco nessa morte, e nós nos identificando com Ele nesta morte, conjugamos nossa situação com Ele, não que nós nos elevássemos, mas sim em que Ele se rebaixou até a morte, e a morte de cruz. Cristo perdeu a vida ao morrer a nossa morte. E quando aceitamos esta identificação, a Bíblia chama isso de batismo. Não é o batismo no batistério. Romanos 6:3 chama esta nossa identificação com Cristo em sua morte, chama isso de batismo. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? É, na sua morte esse batismo. E é exatamente a nossa identificação com Ele nessa morte. Porque quando Cristo nos atraiu, segundo João 12:32, dizendo: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele nos atraiu ali naquela cruz, nele morremos. Agora estamos unidos com Ele nessa morte. Mas isso não é o fim. Não é o fim. O texto de Romanos 6:8 nos mostra que Ele nos levou a esta morte. Ora, mas isto não é o fim. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém. Graças a Deus. Morremos com Ele para vivermos com Ele. Paulo comenta isto em 2 Timóteo 2:11 e ainda mostra assim: é pela palavra de Deus que você chega a esta experiência. Veja bem que ele começa apontando a palavra ao comentar esse assunto. Fiel é a palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Amém. Amém. Veja onde é que está o ponto de fé. O ponto de fé está na fiel palavra. Enquanto a pesquisa humana e a especulação e as indagações muitas vezes irracionais e muitas vezes confusas, se isto fosse colocado de lado e pudesse cada pessoa chegar a esta conclusão: a palavra de Deus é fiel,
E como esta palavra é fiel, eu vou por ela. E o que ela está dizendo aqui? Está dizendo que nós morremos com Cristo. E a mesma palavra fiel está dizendo que vivemos com Ele. Você viu? Um pouco de fé na palavra de Deus pode te levar à experiência. Fé na palavra de Deus. Fé na palavra de Deus. Nós não estamos prontos a crer em profecias mentirosas por aí? Não estamos prontos a crer em notícias de jornais que hoje diz uma coisa, amanhã é o contrário? Nós não estamos prontos a crer as notícias dos homens, as propostas, os compromissos, as garantias humanas que daqui a pouco viram nada? Por que não crermos na fiel palavra, que nos leva a esta experiência gloriosa e não nos trai? E agora, Ele nos levou a esta morte para nos dar a sua vida. O alvo de Deus não seria fazer-nos mortos. O alvo de Deus é tornar a nos conceder a vida perdida. É assim que os pais fazem, não é verdade? O papai dá um carrinho para o menino brincar. Ele vai lá pela rua, se mete no meio dos colegas e daqui a pouco ele não sabe nem mais onde foi parar o seu carrinho. E volta com seu pai chorando, dizendo, nem sei como perdi. Então o pai lhe dá outro. É isso que nosso pai fez. Você, menino, menina, sem juízo, perdeu a coisa mais preciosa da sua existência, que foi a sua vida, a vida que Deus te deu. Eu também perdi. Mas um dia voltei chorando, dizendo que eu perdi a vida de Deus, eu não tenho isso, eu preciso desta vida. Ele me deu outra. Ele me deu outra. Ele é o bom pai. Ele é o pai de toda a boa dádiva. E se há alguma coisa que Ele faz questão, é de nos suprir da coisa mais preciosa, que é essa vida. Daí então a vinda de Jesus. Vinda de Jesus com uma missão definida. Está aí no capítulo 10 de João, verso 10. Passagem bíblica tão batida, mas pouco crida. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É interessante que Jesus define aqui as duas missões. A missão do diabo, que é roubar, matar e destruir. Essa missão é tríplice: roubar, matar e destruir. Mas a missão de Jesus, Ele disse, a minha missão não é tríplice, é única, é só dar vida. E a vida com abundância é a mesma vida. Ela evolui. É uma coisa só sempre. Sendo esta a missão de Cristo, nos dar vida, a única coisa que devemos crer é nessa vida. Devemos crer é nesta missão de Cristo. E a vida que Ele veio nos trazer é a sua própria vida. Em Colossenses 2, versículos 12 e 13, nós temos aqui a história bíblica. Como foi que Jesus nos outorgou esta vida? Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando-vos todos os nossos delitos. Eu sei que alguém vai pensar, mas então não é no batismo da água que a gente ganha a vida de Jesus? Você já experimentou o batismo da água, não foi? E continuou vivendo para o diabo do mesmo modo? Porque não é esse batismo de água aqui.
Isto aqui é sepultados com ele no batismo, exatamente o batismo na sua morte. Nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. A nossa vida foi perdida na cruz ao morrermos com Cristo. E a vida dele nos foi outorgada na ressurreição, como diz o texto, quando ressuscitamos com ele. Daí o 3:1 de Colossenses, lamentavelmente Paulo tem que colocar ali um condicional. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Porque Paulo não embolou dizendo todos fostes ressuscitados juntamente com Cristo. É que se fostes ressuscitados. Este versículo 12, o anterior que foi lido, dizendo: fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Pela fé. Pela fé. Quem não creu, não experimentou. A verdade é para todos. Mas a verdade só pode ser esposada por quem crê. Porque se você crê, você confirma o testemunho de Deus. E se você não crê, você está chamando Deus de mentiroso. Quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso? E você está chamando a Deus de diabo toda vez que não crê a sua verdade, a sua palavra. Mas a palavra está mostrando aqui, se você ressuscitou com Cristo. Quantos são aqui? Somos 200. Todos estão batizados nas águas? Sim. Pela imersão? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. E ressuscitados com Cristo. Aí agora precisa pôr na peneira. Porque a palavra de Deus diz: se você ressuscitou com Cristo. E agora esse ressuscitou com Cristo vem nos trazer a soma de toda a experiência que Deus quer que tenhamos com a palavra. A soma. Você vai chegar aqui à essência de toda a revelação de Deus, da Bíblia. O que será que Deus quer para nós? E aqui está no texto do mistério revelado. Ele quer a vida de Cristo em você. Enquanto você não chegar a este ponto, você não se realizará. E Deus também não estará satisfeito, porque o seu alvo é a vida de Cristo em você. O texto de Colossenses é essencial em abordar essa questão da vida de Cristo em nós. No capítulo 3, versículos 3 e 4, depois de abordar a nossa morte no 3, esse texto vem nos trazer uma segura verdade no versículo 4. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Na língua portuguesa tem que aparecer Cristo que é a nossa vida. Mas lá no original não tem esse é. Sabem por quê? Porque ali a afirmação é muito mais consistente. Ali diz Cristo nossa vida. Cristo nossa vida. Você pense bem nesta expressão. Cristo minha vida. Parece que este está dependendo do nosso consentimento, do nosso acordo.
E a palavra então vem afirmando sem nos consultar. Cristo é a nossa vida, é o que temos que confessar. Mas Cristo, nossa vida, é o que ela declara. Cristo, nossa vida. Agora, o que eu estou vendo em cada um de vocês? Uma displicência tal. Eu não sei. Eu não sei. De que é composto o teu sangue? Você já examinou? Deve ser algum sangue. Minhoca tem sangue? Sangue de minhoca. Este animal, este bicho que a gente, esse verme que a gente mexe com ele apenas faz aquele movimento assim. Meu irmão, se você morreu em Cristo, Cristo é a tua vida. É minha vida, é. Seu Joaquim, olha, aconteceu uma coisa que o senhor ficou herdeiro de todo o Paraná. Ou então vamos soltar foguete, vamos fazer uma festa, vamos fazer aqui uma zoada tremenda. Porque eu ganhei o Paraná, eu ganhei muito mais do que o Paraná, eu ganhei a vida de Cristo. É para vibrar. Não vibra quem não tem esta experiência. Eu sei desses pobres fanáticos que formam esses cultos de vibrações movidos a energia física, bioenergia, e fazem aquela zoada tremenda e depois saem dali. Oh, que maravilha de quê? De coisas banais, coisas vãs, coisas inúteis, coisas que se acabam ao terminar aquela liturgia vã. Mas esta vida de Cristo é eternamente dentro de mim, vibrante, feliz, é o maior tesouro que se pode pensar. Deus dá-me a inteligência para aquilatar a grandeza desta riqueza sem fim, que é a tua vida dentro de mim. Vocês estão olhando para mim como assustados, o senhor está ficando louco? Loucos são vocês, que recebem o maior tesouro e não dão bola. Será que são normais? Ou não têm o tal tesouro? Bem, também pode ser, não é? 1 Coríntios capítulo 1, verso 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. É bom tomar cuidado aí, pastor Glênio, que essa versão nos mostra que em tudo fomos enriquecidos nele, equivale a dizer que você tem toda a riqueza nele. Toda a riqueza nele. Um aventureiro aí acerta a quina da loto. Não sei nem como é que se joga aquilo, graças a Deus. Porque maior do que aquilo eu já ganhei. Vem aí uns milhões. E a notícia se espalha por todo o país, até pelo estrangeiro. E aquela festa. Hoje já não se pode mais fazer festa quando se obtém uma sorte desta, porque os sequestradores vêm logo tomar o seu dinheiro. Mas Cristo, minha vida, não há quem tome. Se você quiser tomar a minha vida, pode tomar já, porque assim eu já vou gozá-la melhor. E saindo desse corpo, a vida de Cristo para mim é muito melhor. De modo que não há perda. E a palavra de Deus nos mostra que este Cristo veio ser toda a nossa riqueza. Toda a nossa riqueza. E daqui a pouco você muda o seu coração para o outro lado. E estou passando tanta necessidade. Oh, miserável, não é? Miserável. Dizem que no Amazonas, na foz do Amazonas,
navegava um barco. E esse barco estava desorientado. E eles estavam passando já há uns 4 dias, falta de água potável, estavam passando sede, e não dava para tomar água do mar. Não se toma água do mar para matar sede. E então, eles encontraram um outro barco. Fizeram um sinal pedindo aproximação. E então eles se aproximaram. O que há? Nós queremos água potável. Pois arreiem os baldes. Vocês estão em cima de água doce? Foram verificar, já fazia 4 dias que eles estavam morrendo de sede em cima da água doce. Bastava só arrear os baldes. É assim que você está passando, em plena vitória, em plena vida de Cristo. Uma cara miserável, uma cara de pobretão, uma cara de enfim, é uma coisa triste. Uma coisa triste. Agora volte a sua atenção para 2 Coríntios 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso de barro você sabe bem o que é, não é? O vaso de barro é o seu corpo. O vaso de barro é o meu corpo, é o nosso corpo. Mas uma vez mortos em Cristo e ressuscitados em Cristo, o que é que ficou dentro desse vaso de barro? A vida de Cristo, que aí a palavra chama de tesouro. Quando Jesus citou aquela parábola do homem que achou um tesouro no campo, aquilo lá é a vida de Cristo. Se esta vida de Cristo te satisfaz, então você tem razão de estar enriquecido. E mais do que isto, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e esse negócio ainda vai crescer mais. Mas o Senhor já me enriqueceu, sei, mas aqui tem mais. Mas eu já tenho demais, mas é para ser mais e mais em cima de mais. Porque esta é a vida que Ele veio nos trazer. Agora, meus amados, em Gálatas 2, 20, nós temos ali, não é no começo não. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, vivo-a na fé do Filho de Deus. Muito bem. Agora temos a vida de Cristo. Agora Cristo é minha vida. Agora Cristo vive em mim. Agora eu estou enriquecido em Cristo. Muito bem. E o que é que você vai fazer? Eu vou procurar um pouco de casca de banana ali na lata de lixo para comer. Hein? O senhor me ouviu? Está enriquecido com a vida de Cristo. Muito bem. E o que vai fazer? Vou ali naquela lata de lixo buscar um pouco de casca de bananas para comer. Talvez nem tenha. O que é isso? Você morreu em Cristo. Cristo é a sua vida. Você está enriquecido. Você não tem consciência deste fato? Peça a Deus revelar. Aqui é uma hora que nós precisamos que Deus venha nos revelar. Deus, eu sei que eu estou diante de um tesouro que eu não estou vendo. Deus, eu sei que eu estou diante de um tesouro que eu não estou vendo. Eu sempre levanto esta pergunta. Sempre levanto esta pergunta. Se você tem um tesouro
mas que você não sabe avaliar esse tesouro, você não pode gozá-lo. Se você tem joias e que você não sabe o que vale, você não sabe gozá-las. Se você tem terras, tem fazendas, tem gado, tem tudo, mas que você não sabe avaliar isto, você é um morto diante de todas essas coisas. Você não pode gozar. Estou me lembrando daquele homem que mandou, ele estava muito doente, muito mal do coração, e não era tão velho, mas ele morreu do coração meio cedo, porque o coração não aguenta viver muito com a vida material, sabe? A Bíblia diz que o coração precisa se fortificar com graça, não com dinheiro, cabrito, peru, frango, leitoa, churrasco, sabe? Isso não, o coração precipita a sua morte. O coração não vai adiante com isso. O coração precisa da graça. Este coitado via a esposa viver a graça, mas ele queria encher o seu coração de mais gado, de mais fazenda, de mais dinheiro, de mais depósitos e de mais riquezas. Então ele se sentia tão mal, chamou o secretário e disse: eu queria que você fosse a minha fazenda principal, ali em tal lugar, era no noroeste, no estado de São Paulo, e me fizesse ali a contagem do gado, mas todo pela ordem, como está lá. Eu quero que você me conte o número de bezerros, certo? Desmamado, o bezerro que ainda está mamando. Quero que você me conte o número de novilhas, você me conte o número de garrotes, você me conte o número de bois, de touros e de vacas. Me traga tudo pela ordem, sabem? Pois não, senhor. E aquele homem pegou o jipe de madrugada e bateu lá para a fazenda e reuniram aquele gado. Foi aquela contagem, o dia inteiro contando. Tinha muito o que contar, muito o que contar. E quando foi a noitinha, lá pelas 8 horas da noite, chegava o secretário com uma lista. E então disseram, o secretário chegou, mande entrar. E ele então foi lá até o quarto. Estavam pessoas da família, pessoas amigas ali em volta daquele leito, com aquele homem passando mal. E então ele se voltou para o secretário com certo ar de alegria e perguntou, contou todo o gado. Contei, sim, senhor. E o homem estava desdobrando o papel para começar a dar o relatório, não é? E o dono do gado só fez assim. Não deu para ouvir nem o primeiro número do gado que possuía. Você quer ter uma fortuna assim, como um morto? A fortuna maior é esta vida de Cristo dentro de você. Você ainda não avaliou. O momento que você avaliar, você vai vibrar. Vai vibrar. Eu nunca me esqueço do David Nobel. Ele chegou ao Brasil, e o terceiro dia que ele chegou ao Brasil, ele foi me ouvir pregar, não em inglês. Ele se sentou ali no banco da frente, com uma Bíblia na mão, chamou um garoto, filho lá do orfanato da instituição, sabia um pouco de inglês. Você me ajude aqui. Então o garoto foi acompanhando. E quando chegamos nesse ponto, fomos mortos com Cristo, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, agora Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Avalie. Haverá algo maior do que isto? Cristo é a nossa vida. Você um dia, como esse nosso amigo, terá que não saber mais o que possui, mas Cristo, sua vida é eternamente sua. O David Nobel estava ouvindo ali,
E o garoto então citou para ele o texto de Gálatas. E notei que a certa altura, ainda antes do encerramento, este homem olhava para a Bíblia e chorava. Levantava o rosto todo vermelho, enxugava os olhos, olhava para mim, sorria. Chamou minha atenção. Ele não sabia nem falar, não é, bom dia, nada. Chamou minha atenção. E quando eu disse, está encerrada a mensagem, ele se levantou dali, ele é mais baixo do que eu. E veio para mim e me pulou no meu pescoço. Ele não me deu a mão não, ele veio assim, e me agarrou pelo pescoço, e olhou para mim e disse, Christ is my life, brother. Hallelujah. Hallelujah. Christ is my life, brother. Oh, glória a Deus. Foi o que ele mais gritou ali naquela hora. O povo ficou todo assustado, como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Não era nada de estranho, e esse homem se expressava com tanta sinceridade a segurança de sua fé. Cristo é minha vida, aleluia, Cristo é minha vida, aleluia, não há coisa maior, não há. E ele então expressava isto em inglês, e ele não me soltava, e eu tive que fazer coro com ele. O povo ficou ali. E um grupo desses tipos de crente que não gosta de barulho na igreja. E tem razão, irmão. Esse barulho dessas latas vazias deve ser mesmo evitado dentro da igreja. Mas se você está cheio da vida de Cristo, você precisa vibrar. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles não foram cheios de uma inquietude, um absurdo, uma coisa oca. Eles foram cheios de uma coisa consistente. E o que o Espírito vem trazer? Qual é a lei do Espírito, meus amados? A lei do Espírito é dar a vida de Cristo a todos nós. Passaram-se 3 anos, não vi mais o David Nobel. Depois daquele dia na saída lá na porta do templo, ele tornou a me abraçar como quem diz, não aguento ficar sem me expressar com esta felicidade. Cristo é a minha vida. Eu não posso pensar numa coisa maior. Cristo é a minha vida, e eu estou aquilatando isto, eu estou valorizando isto, eu estou entendendo isto. Eu não estou ajudando isto, eu estou reconhecendo este fato. Cristo é a minha vida. Aquele templo é numa fazenda, num lugar escuro. E ele tinha que sair dali passando por um trecho de pasto para depois ir à hospedagem onde estava. E o Davi me abraçou mais uma vez e gritou mais vezes, Cristo é a minha vida, aleluia. E foi saindo e entrou pela escuridão da invernada, e a gente podia ouvi-lo gritando lá na escuridão, oh, Christ is my life, aleluia, oh, aleluia. Para quem não sabe o que é isso, vai dizer, que bobagem. Mas para quem sabe o que tem, vai reconhecer, ele tem razão. 3 anos depois, como disse, fui encontrá-lo em Belo Horizonte. Eu estava às vésperas do culto, quando entra um grupo de jovens, formando numa bancada só, e atrás um homem baixinho, barbudo, não reconheci. Ele não era barbudo lá naquela ocasião. Sentou-se ali na ponta, e o pastor da igreja disse, você conhece esse homem? Ele, parece que não. Ele disse, esse é o David Nobel. Ele está sendo aqui uma bênção.
Ele conduz esta equipe de jovens. Ele faz um trabalho evangelístico extraordinário. Digo, David Nobel, sim. Aí então eu me levantei dali, não era ainda começado o culto, e fui me sentei ao seu lado e o abracei. E perguntei para ele em inglês, Christ is alive now? Ele voltou-se para mim, em português, disse, não. Não. Ele agora é muito mais vida do que foi desde aquela hora que você viu a minha experiência inicial. Porque a vida é vida em abundância. É vida em abundância, é verdade. Você tem aquela vida de Cristo que você ganhou? Não, eu agora tenho muito mais. Tenho muito mais. Deverei ser multado, não é? Pelo imposto, pela Receita Federal, se eu disser que ainda continuo com o mesmo estoque daquele dia que eu recebi a vida de Cristo, porque estarei negando o meu balancete. A vida de Cristo é muito mais. E é cada vez mais. É cada vez mais. Meus amados, vamos ficar em pé e vamos ver se Deus nos ajuda a tomar esta vida de Cristo de maneira real na nossa experiência. Há poucos dias cantávamos este hino numa congregação e havia ali um pastor nascido de novo, e à proporção que vínhamos cantando o hino, ele fazia assim. Isto quer dizer, não pare este hino, não cesse, vamos continuar cantando. E amados irmãos, aquela reunião foi ganhando um significado poderoso, tremendo, somente por esta suprema declaração: Cristo é a minha vida. Quem tem uma declaração maior, mais alta, mais importante, mais rica? Levante a mão aí e apresente. Vá ao mundo inteiro perguntar onde haverá um tesouro maior do que esta vida de Cristo dentro de um vaso de barro como eu e você. Agora você não pode ficar pensando nisso, como eu já disse, com raciocínio de minhoca. Você tem que pensar nisto com a vibração do Espírito, que sabe avaliar e que nos ensina a avaliar. A vida de minha alma é Cristo, é Cristo. A vida de minha alma é Jesus, meu Salvador. Cristo, 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 a vida de minha alma é Jesus, meu Salvador. Espírito Santo, ajuda-nos por misericórdia a avaliar a vida de Cristo em nós. A vida de minha alma é Cristo, é Cristo. A vida de minha alma é Jesus, meu Salvador. Perguntaram a uma jovem regenerada: você não pode ir ao baile? Posso. Você não pode ir a um motel? Posso.
Você não pode se prostituir? Posso, tudo isso posso. Pode beber bebida forte, bebida alcoólica? Posso, tudo isso. E por que você não faz? Porque eu tenho a vida de Cristo, que é muito melhor do que tudo isso que você está me propondo. A vida de minha alma é Cristo, é Cristo. A vida de minha alma é Jesus, meu Salvador. Cristo, 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 a vida de minha alma é Jesus, meu Salvador. Cristo é minha vida. Levanta a sua mão se você confessa este fato. Cristo é a minha vida. Você pode orar em favor daqueles que não têm certeza deste fato. Você deve orar em favor dessas pessoas. E você precisa pedir a Deus: Senhor, ensina-me a avaliar esse tesouro que é tão grande que eu não sei o quanto vale. Eu preciso que o Senhor abra o meu coração para enxergar esse tesouro. A vida de minha alma é Cristo, é Cristo. A vida de minha alma é Jesus, meu Salvador. Cristo, 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 a vida de minha alma é Jesus, meu Salvador. Pastor Glênio, venha orar, por favor. Graças te damos, Pai, porque Cristo é a vida de minha alma. Eu te agradeço pelo teu grande amor revelado, quando Cristo levou a minha vida velha e me deu a sua nova. Agora tu nos dás inteligência para aquilatarmos, para avaliarmos este grande tesouro que tu nos deste. Dá-nos esta capacidade dada pelo teu Espírito para considerarmos, para avaliarmos o que Cristo é no nosso interior. E faze-nos assim, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. É Cristo, a vida de minha alma é Jesus, meu Salvador. Cristo, 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 a vida de minha alma é Jesus, meu Salvador. Um dos homens mais ricos que a face da terra conheceu se chamava, seu sobrenome era Rockefeller. O velho era Nelson, não era? Nelson Rockefeller. Irmãos, vocês peguem um maracujá maduro
E deixa ele ficar 3 meses lá no sol. Ele fica, não é? O velho Rockefeller era enrugado como um maracujá de 3 meses de seco. Magro, seco. Era a maior fortuna que a face da terra já conheceu até agora. Ele tinha uma doença, uma enfermidade. Ele não tinha apetite para comer, não tinha apetite. Ele não comia. Um dia ele chegou a declarar: eu daria a metade da minha fortuna para que alguém conseguisse me dar o apetite que o meu secretário tem, pelo menos. Eu daria metade da minha fortuna. Quem sabe é isso que está acontecendo com você? A vida de Cristo está em você e você está morrendo seco. Por quê? Há alguma doença que está impedindo? Se chama cegueira do diabo? Abre os meus olhos, Senhor, para ver esse tesouro. Eu preciso gozar isto. Eu não posso continuar morrendo de fome no meio de tamanha fortuna. A vida de minha alma é Cristo, é Cristo. A vida de minha alma é Jesus, meu Salvador. Cristo, 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 a vida de minha alma é Jesus, meu Salvador. Graça e paz na vida abundante de Cristo. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.